Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo, todos os preparativos para esse importantíssimo jogo hoje da Libertadores da América, Flamengo e LDU. Jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo na sequência da Libertadores. Precisamos ganhar, precisamos fazer saldo de gols. Gente, ganhar 1-0 já resolve um pouco, mas deixará a responsabilidade para o último jogo. Se a gente conseguir fazer 3 gols hoje, está sacramentado, basta vencer 1-0 o Tátira daqui a 15 dias, que vai estar tudo tranquilo. Portanto, o Flamengo tem que vencer hoje de qualquer jeito, 0-0 é goleada e que o Flamengo se prepare bem. Temos aí algumas baixas, temos jogadores aí sendo escolhidos para poder começar a partida hoje e vamos à informação que é o que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu! Boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando e antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, não vai ser ao vivo na Globo, acabei de falar na RJ, Flamengo contra a LDU, tem que ir lá no Maracanã para ver o jogo e apoiar o time. Tio Careca tá ficando esclerosado, hein? Pelo amor de Deus. Flamengo hoje tem essa decisão na Conmebol Libertadores, tem que vencer a LDU no Maracanã, se perder tá eliminado. Daqui a pouco no Globo Esporte informações do Flamengo ao vivo para você. Lúcia Dortmund, tem que ajeitar essa carinha bonita aí, hein, Canal, para estar lá em campo. Flamengo enfrenta a LDU hoje à noite no Maracanã pela Libertadores. Dá uma olhada na tabela. Flamengo em terceiro lugar, né? Se perder, tá eliminado. Um empate, ainda rola ali uma chance matemática, ou seja, tem que vencer. Não tem que pensar em outra opção. Conversar com o Duda Dal Ponte. Boa tarde, Duda. Campanha do Flamengo para chegar nessa situação, faltando 2 jogos, é que não foi muito legal na Libertadores até agora, né? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Até aqui, em 4 jogos, só uma vitória fora de casa, 2 empates e aquela derrota dolorida aqui no Maracanã para o Central Córdoba. Até por conta desses resultados, como você falou, se perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores. É um momento de maior pressão do técnico Felipe Luiz. Mas o Flamengo ainda depende só de si. Para isso, precisa vencer os 2 próximos jogos, a começar por hoje. E hoje ainda pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final, se vencer a LDU por 2 gols de diferença. E aí, claro, fica muito melhor, mas o Flamengo ainda não fez isso na Libertadores. Fez só 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O ataque vai ter que funcionar hoje, Escobar. E por aqui tá quase tudo pronto, né? Ontem teve jogo do Flu, então o pessoal tá terminando os preparativos para receber o Flamengo hoje à noite. Duda fala direto do Maracanã ao vivo para você. Vamos falar do time do Flamengo, o que o Felipe Luiz deve estar pensando aí pro jogo de hoje, Duda? Felipe Luiz tem alguns desfalques, Escobar, a começar pelo meio de campo, porque o Alan e o Pulgar saíram do jogo contra o Bahia sentindo a coxa direita, então estão no departamento médico, são desfalques. O Everton Araújo é o provável substituto. E aí, no ataque, o Gonzalo Plata ainda segue fora, ele está com edema ósseo no joelho, deve voltar perto da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro, que ainda está recuperando a forma física depois de voltar de lesão, pode começar de novo no banco de reservas. Vamos ver então o provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, o Wesley voltando à titularidade, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, meio de campo com Everton Araújo, De La Cruz voltando de suspensão no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta, Gerson, Michael e lá na frente a dúvida, Bruno Henrique ou Pedro. O técnico Felipe Luiz falou na última coletiva que os jogadores jogam melhor com o Maracanã lotado e os torcedores responderam a essa convocação, vão vir expectativa de mais de 60 mil pessoas para esse jogaço hoje aqui no Maracanã, Escobar. Aquela atmosfera que a gente conhece de Maracanã lotado faz diferença mesmo. Então hoje o torcedor tem que ir lá e dar uma força. Às vezes o jogo começa, a necessidade de vitória, as coisas não estão dando muito certo. É hora de apoiar e incentivar o time nesse jogo tão importante. Duda Dal Ponte, mais tarde isso vai estar cheio aí. Um abraço para você. Para os realistas, o que vale são as notícias, né? Mas no próximo bloco temos recordações para todos os gostos, de eliminação para os pessimistas e de classificação para os otimistas. Vamos combinar que até agora, na Libertadores, o Flamengo tem tido mais momentos de tensão do que de alegria, né? Mas a pergunta é, qual vai ser a página final da história rubro-negra nessa edição de 2025? Numa livraria, esse mar de palavras, a cabeça de qualquer cronista vai longe. Esse aqui tem o coração aprisionado pelo Clube de Regatas. A história do Flamengo seria uma odisseia grega, né?
Náutica. Noites como a de hoje, decisivas de Libertadores, com o Maracanã lotado, inspiram o Marcelo Dunlop. Ele já publicou 2 livros sobre o Flamengo, que poderiam estar na seção de esportes ou de psicologia. Eu sou um pessimista por natureza, acho que vai dar tudo errado. Mas eu vejo os caras assim, meu irmão, é agora que o Flamengo gosta. Com o time em 3º lugar no grupo C da Libertadores, atrás de Central Córdoba e LDU, com apenas uma vitória a 2 rodadas do fim, não há margem para meias palavras. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição... Eram tantos gêneros possíveis, mas a fase de grupos do Flamengo na Libertadores 2025 virou uma história de suspense com chances de se tornar terror. Uma derrota para a LDU significa eliminação. Tormenta em vermelho e preto. Ao todo, o tricampeão Flamengo jogou 20 edições de Libertadores. Em 5, foi eliminado na fase de grupos. 3 seguidas. Em 2012, ficou à espera de um tropeço do Emelec após a vitória sobre o Lanús do Newton Santos. Quem é um ser humano pode explicar? Os deuses do futebol pode explicar melhor do que eu. 2 anos depois, caiu com essa derrota por 3-2 para o Leão do México no Maracanã. Um sentimento de pedir desculpa. E em 2017, perdeu de virada por 2-1 para o San Lorenzo, na Argentina. O Flamengo vai experimentando o gosto amargo de uma eliminação. Mas aquela foi a última eliminação na primeira fase. Pessimistas, personagens raros, quase de ficção científica. Se vencer a LDU e o Táchira, no dia 28 o Flamengo vai chegar a 11 pontos. No formato atual da Libertadores, apenas um time foi eliminado com essa pontuação, o Audax Italiano do Chile, em 2007. Vai acabar com muita alegria, né? Vai acabar com festa na favela, outro patamar. Vou estar lá para ver essa última página da fase de grupos de perto. Vamos lá, refrescando a memória. Flamengo ano passado estava mais ou menos nessa mesma situação para os 2 últimos jogos no Maracanã, estava em 3º no grupo, fora da fase de classificação, precisando muito vencer. E aí o que aconteceu? Troca o telão. Aconteceu o seguinte, 2 sacodes no Maracanã, né? 4-0 no Bolívar e 3-0 no Milionários. E o Flamengo se classificou para as oitavas. Ainda mais pela importância do jogo. Tem sim. O Pedro começa nos portais. O Pedro começa e o Michael pode estar na frente do BH jogando pelo lado, acho que pela entrega, né, de ajudar o Alexandre na parte defensiva. Porque se não for por isso, o BH está na frente até pelo poder de decisão que ele tem, né? E a bola aérea dentro da área também. Embora ele não venha jogando bem há algum tempo, né? Verdade. Aí, coincidentemente ou não, quando surge aquela informação lá dele em relação a Bet e tudo mais. O Flamengo agora, ele só tem um caminho. Pro Flamengo, o mata-mata da Libertadores já começou. Ai, meu coração! Ele já começou. Ele começou a partir do momento que o time não conseguiu vencer o Central Córdoba na Argentina. Porque você tem que ganhar a LDU, você tem que ganhar o Táchira para você se classificar. Pode ser primeiro? Até pode. Mas para isso vai ter que brigar dentro do campo, vai ter que competir. O Flamengo vai ter que levar a sério. Não dá para você deixar a Libertadores achando que não, a Libertadores aqui, colocar um time aqui dessa maneira, vou mesclar. A gente já viu que isso não tá dando certo. Olha a quantidade de time brasileiro que tá tendo problema na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Então, acho que hoje o pensamento tem que ser só um. Não tem que ter... Eu acho que E aí, o Renato Paiva podia também dar uma ajudinha nesse caso, porque diz ele que deu o dedo lá pro membro da comissão técnica porque queriam que o Arthur saísse do jogo. E ele falou que o Arthur não ia sair, porque o Arthur era o melhor jogador em campo. Então, acho que falta disso também um pouco hoje. O Pedro, ele não tá na condição melhor dele, tudo bem, joga 30, joga 40, joga o quanto der. Joga o quanto der. Porque o Pedro faz muita diferença a esse time, especialmente quando o Flamengo tem a bola. Agora, em relação às outras possíveis mexidas, Mas se for o Pedro, então ali é BH, né? Sai Juninho e sai daqui, né? Eu não iria com o BH, não. Não, acho que o Michael Eu manteria o Michael. Acho que o Michael E tirando o BH? Eu deixaria o BH no banco. Sério? Mas o BH gosta de resolver esses jogos, ó. Domingo contra o Botafogo. Ele gosta. É super-herói. Pode entrar durante, né? E aí o Felipe tá falando da torcida, mas o comportamento da torcida vai ser com relação ao que os caras apresentaram no campo. O comportamento do Flamengo dentro do campo acaba se transferindo porque a torcida vai jogar para dentro de novo. Então é importante que o Flamengo entre em campo
com o espírito que a gente viu contra o Corinthians, que a gente viu contra até o próprio Bahia, começou muito bem os primeiros 30 minutos contra o Juventude, e que faça o gol quando tiver a oportunidade, que aí muda todo o panorama. Então vamos fazer o seguinte, tem um minutinho ainda, dá tempo aqui. Palpites para Flamengo e Liga Deportiva. Mais tarde, Universitária. 3-1 Flamengo. Já falei aqui no início da semana e vou falar de novo. 5-0 Flamengo. Central... Cara, sério, isso aqui me dói, Clebão. Não, piada. Central Nem Córdoba o Central Córdoba num grupo imaginou Flamengo que ia ser e tão LDU, bom os assim. dois que já ganharam a Libertadores. Pô, cara, tá de sacanagem. O mais otimista lá do Central Córdoba O é imaginar... Cordobense lá, pô. Lá de Santiago del Esteiro. Pô, cara, tá bom. Esse time aí com 11, Central Córdoba com 11, LDU com 8, Flamengo com 5 e Deportivo Táchira também. Vá pra casa também. Esse aí já foi. Bigodeira, até amanhã é sexta-feira, Tamo Fernandão. junto. Amanhã a gente vai abrir, vai no passinho, vai ser aquele funk lá que eu pedi pra ele botar, ele não lembrou hoje. E pra você que tá em casa, um grande beijo pra você, aproveite sua quinta-feira. Responsabilidade. Outro tem Malvadão à noite, você que vai pro jogo, por favor, parcimônia, mesmo se o seu time não vem. Galera, a gente precisa sempre ter em mente que o importante hoje é vencer bem. Se possível, vencer com mais de 2 gols de diferença, mas se conseguir vencer por 0,5, valendo os 3 pontos, tá tudo certo, galera. O que nós precisamos hoje é acalmar o time, acalmar todo esse contexto, toda essa situação envolvendo o Flamengo nessa Libertadores da América, e que a gente possa estar aí indo para a última partida, né? Mais tranquilos do que estamos indo para essa. O jogo de hoje é um jogo muito tenso, um jogo muito preocupante. O psicológico do jogador tem que estar muito certinho, muito tranquilo, muito concentrado para que não dê nada errado e que o Flamengo consiga calmamente resolver a partida dentro dos 2 tempos e que não deixe para o desespero do finalzinho, com os descontos, com os acréscimos, para poder estar resolvendo o jogo. O Flamengo precisa entrar hoje focado, precisa fazer aqueles 15 minutos iniciais dos sonhos, entendeu? Para poder fazer pelo menos um gol, dar tranquilidade para o time no restante da partida e que a gente possa estar controlando o jogo da melhor forma. Eu acredito que a LDU não vai comprometer muito. Lá na altitude, que era o campo deles, eles já não se mostraram muito afim de jogo, preferindo até o empate, e hoje eu acredito que eles vão vir no Maracanã também tentando levar um empate para poderem vencer na última partida em casa contra o Córdoba e se classificarem. Mas eu acredito hoje que eles vão entrar naquela base covarde que querem somente empatar, não perder o jogo. Portanto, deve ser, o sistema de jogo deles deve ser 9-1, né? Ou 10-1, como queiram. 10 marcando e um centroavante sozinho lá para dizer que tem um jogador na frente. O Flamengo precisa ter muita tranquilidade, muita responsabilidade e calma para poder fazer o gol da forma natural e tranquila, do jeito que todo mundo sabe, do jeito que o elenco é, com as características táticas e técnicas de todos os jogadores. São jogadores muito técnicos, jogadores com muito repertório de jogadas, com muito repertório de dribles, ou seja, o time treinado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Então a gente espera que os 20 primeiros minutos sejam determinantes para a vitória do Flamengo hoje, porque uma derrota causaria uma grande turbulência na Gávea, pode acreditar isso. O Flamengo é um time onde tudo reverbera de uma forma muito grande, de uma forma gigantesca, e tudo no Flamengo, um pingo d'água é uma bomba atômica. Tudo reverbera para o lado negativo. Pessoas querendo tumultuar o nosso ambiente não faltam, torcedores antes querendo tumultuar o time do Flamengo também não faltam. Ou seja, o Flamengo, às vezes, dizem aí que contra tudo e contra todos, a gente realmente entende que tem um pouquinho disso sim, né? Não vamos estar aqui chorando nem reclamando, mas tem um pouquinho disso sim. Sempre é contra o Flamengo, sempre o Flamengo é o prejudicado e vida que segue. Quanto aos desfalques, sabemos aí que Felipe Luiz terá que quebrar um pouco a cabeça, mas pelo que foi demonstrado nos treinamentos, Everton Araújo deverá entrar na vaga de Eric Pulgar lesionado e fazer o meio-campo com o Nico Dela Cruz, sendo que o Nico jogando um pouco mais à frente. Então caberá aí ao Everton Araújo a missão de marcar, né, de dar combate logo após o meio-campo atacante, né, do outro time, da LDU. E a gente tem que entender também que vai sobrar a bola em cima de Léo Ortiz e de Léo Pereira. Portanto, a zaga tem que estar totalmente focada hoje, não pode perder a concentração um segundo, porque um vacilo, se levarmos um gol, a situação ficará bem complicada e bem difícil de reverter. O Flamengo tem que focar, o Flamengo precisa ir com força máxima, precisa ir com Pedro, precisa ir com
no caso Michael, que está ganhando chance, Gerson tem que estar correndo, se movendo, se locomovendo e parando de reclamar. Arrascaeta tá voando, não precisamos falar muito de Arrascaeta, porque ele está sendo um dos grandes destaques do time. O Wesley tem que ter mais ímpeto, acreditar mais em si, no seu potencial. Alexandro também ir para cima, porque a LDU não vai sair para atacar o Flamengo e nós vamos ter que ir com força máxima para cima deles, bombardeando o time da LDU, para que a gente consiga fazer esse gol logo e tirar essa tensão, essa urucubaca que fica de Libertadores, em que o Flamengo não consegue aí desempenhar um bom papel e jogar um bom futebol, aquele bom futebol que a gente sabe que nós temos condições de mostrar e temos condições de jogar, para que as partidas não fiquem tão dramáticas quanto elas ficam em algumas situações. Galera, o que tinha para passar para vocês aqui hoje era isso. Vamos pro jogo, vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. O Flamengo, para mim, no meu placar é 3-0 e eu acredito muito nesse placar e vamos ver o que vai acontecer. A princípio a escalação será Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e Nico de la Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Michael. Essa é a minha escalação, acho que é com esse time que o Felipe Luiz vai entrar e vamos aguardar aí às 21h30 para saber o que vai acontecer realmente nessa partida importantíssima do Flamengo. Um grande abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. Um grande abraço, valeu!